Estamos dando início ao nosso culto de exaltação ao Rei Jesus. Nessa hora nós vamos estar orando, agradecendo o nosso Deus por este momento. Senhor Deus, querido Pai, louvamos e te agradecemos por esse dia, por tudo que até aqui o Senhor tem feito por cada um de nós. Neste momento, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar louvando alguns hinos hoje, em especial pedidos hinos da harpa.
assim nós cremos que o nosso Deus está curando as nações da terra. Vamos estar louvando o nosso Deus agora com o doce nome de Jesus.
as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois tudo sobre o meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz esse céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá ficar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. Assim chegarei bem seguro ao porto destino. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, sejam encabelados no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. O Senhor Jesus nos diz para nós estarmos sossegados. Neste momento nós vamos ouvir a mensagem de reflexão. Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, família, vencedores, irmãos em Cristo, amigos do Senhor Jesus, nossos amigos. Que bom, né? Mais uma vez estamos aí, podendo estar juntos, mesmo distante, né? Através aí da internet, mas louvamos a Deus, porque estamos aqui e vocês aí, e num só espírito, né? Glória a Deus por isso. Antes de falar da palavra de Deus, hoje foi um dia, né? Nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio que Deus. Nós tivemos hoje um dia de jejum e oração em toda a nação brasileira. E agradecemos ao Senhor, porque foi um pedido, uma convocação do nosso presidente, não é? Jair Bolsonaro fez esse pedido a todo o povo de Deus, aqueles que creem em Deus. E em todo o Brasil, hoje houve esse clamor, esta oração, esse jejum em favor da nação brasileira, em favor do nosso governo. E também oramos pelas nações da terra. Mas eu quero avisar para os irmãos que a oração continua. Hoje foi um dia nacional, mas vamos continuar em oração. A família Vencedores está em oração, né, durante todo o mês de abril. Começamos no dia 1º, às 0 horas, né, e vamos até o último dia. Tem gente orando à meia-noite, às 3 horas da manhã, 6 da manhã, 1 hora da manhã, e assim vários horários. E se você ainda não está nessa turma, ainda pode entrar. Entra nessa turma aí da oração, viu? Você pode escolher seu horário, na madrugada, durante o dia, mas você vai tirar um tempo para estar clamando, para estar orando pela nossa nação, amém? Para estar orando pelas nações da terra. É tempo de oração. Deus tem levantado o seu povo nesse momento difícil,
nesse momento de dificuldade, né, despertado a sua igreja para a oração, para o jejum, e de uma maneira extraordinária. A gente está vendo aí pessoas orando nos seus apartamentos, orando nas suas casas, orando na rua, né? Orando em frente aos palácios, né, do governo, em frente aos comércios, né? Orando em frente às prefeituras. O povo está orando. Glória a Deus, né? E é bom orar. Então, graças a Deus por isso. Vamos continuar orando, porque orar é muito bom. Orar e falar com Deus, né? E é tão bom nós podemos falar com o nosso Deus, né? Tá bom? Então, continua a oração. E o nosso bate-papo, a nossa conversa hoje, vai estar nesse assunto mesmo da oração. Nós vamos estar aqui, é um assunto fácil, né? Eu não gosto de coisa assim muito difícil, né? É bom coisa fácil, para todo mundo entender. É fácil para mim falar e fácil para você entender aí, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 9, até o versículo de número 13, Jesus ensina a oração que é conhecido em toda a terra como a oração do Pai Nosso. Quando fala Pai Nosso, as diversas religiões já entendem o que está falando. Todo o ramo do cristianismo já sabe o que é Pai Nosso. Não é verdade? Então, essa oração, ela surgiu de uma pergunta. Certa vez, alguns discípulos chegaram perto de Jesus e eles falaram com Jesus: ensina-nos a orar. E olha que eram pessoas ali, alguns até discípulos do profeta João. João, que foi o precursor de Cristo, né? Ele veio ali trazendo, ali, proclamando que estava próximo chegar o reino de Deus, o reino dos céus, e ele fazia o batismo do arrependimento, e ele já tinha alguns discípulos ali. E aqueles discípulos passaram a ser discípulos de Jesus também. Mas eles notaram algo diferente quando Jesus falava com Deus, falava com o Pai. E mesmo eles sendo pessoas que já oravam, eles falaram com Jesus: ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E começa assim, dizendo, nós estamos em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, vamos até o 13. Portanto, vós orareis assim. Olha como que Jesus disse que era para orar. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que maravilha, hein? Então Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. E também é um ensinamento para cada um de nós, cada um que é discípulo do Senhor Jesus. Aprender a orar. Na realidade, Jesus não estava ensinando aqui esse modelo de oração para que nós pudéssemos orar sempre repetindo a mesma coisa. Mas ele estava ensinando de como nós deveríamos chegar a Deus e o que nós deveríamos fazer nessa oração. Então, a gente vê a primeira coisa que ele diz: Pai. Olha a palavra. A palavra aqui é Pai. Então, Jesus está nos ensinando a nós termos uma intimidade maior com Deus. Porque quando nós nos dirigimos a Deus apenas como Deus, nós só estamos dirigindo a Ele como servos. E Jesus falou: não, vocês não são só servos.
A partir do momento que alguém se converte a Cristo, que alguém crê em Jesus, ele passa a ser um filho de Deus. E se é filho, deve se dirigir ao Pai chamando o Pai de Pai. Então, essa é uma das dificuldades, porque os discípulos eles estavam acostumados a só orar a Deus, ao Senhor, ao Eterno, né? Muitas pessoas eterno. Mas Jesus está falando, chama ele pelo nome correto, Pai. Vocês são filhos e ele é pai. Então a relação já fica melhor. Qual a relação que fica mais aconchegante, que fica assim mais gostosa? De servo para Deus, o Senhor, ou de pai? Então Jesus está falando para nós nos dirigirmos ao Senhor, não como pai. Esse é o primeiro ensino. Então a gente, quando for orar, a gente chama Deus de Pai. Amém? Então você já está aí. Você se converteu? Você aceitou Jesus? Você já é um servo do Senhor Jesus Cristo? Já abriu o seu coração? Tornou-se um filho de Deus. Então dirija a Deus como seu Pai. Amém? Pai nosso. Outra coisa linda. Nosso. Não é só pai meu pai, não. É o pai de todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Então, quando eu vou orar, eu estou incluindo também o meu irmão, a minha irmã, eu estou incluindo toda essa família de Deus. Pai nosso. Olha que coisa linda. O reconhecimento que nós temos outros irmãos e que Deus também tem outros filhos. Que coisa linda, hein? É tão gostoso aprender com Jesus, né? Olha que coisa maravilhosa. Que estás no céu. Nosso Deus, a gente sabe que para ele não tem espaço, não tem nada disso. Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente, mas os céus apontam como uma autoridade maior, um local mais sublime, porque é os céus que abençoam a terra, não o contrário. Os céus devem governar a terra. A terra tem que ser submissa aos céus. Então, Pai nosso que estás nos céus. O comando, a autoridade, tudo vem lá dos céus. Para as nossas vidas aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é um nome sublime, um nome maravilhoso, um nome santo, né? Nosso Deus tem um nome muito maravilhoso. Certa vez alguém perguntou, não é? Qual o teu nome? E aquele anjo do Senhor diz, por que perguntas pelo meu nome se é tão maravilhoso? E a gente vai discorrendo as escrituras, vai descobrindo que na realidade aquele anjo do Senhor era o próprio Senhor. Então, o nome do Senhor é santo. E um dos mandamentos diz para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão. Então, um nome santificado, né? Glória a Deus. Esse nome santificado, seja o teu nome, seja esse nome santificado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que maravilha, né? Santificado seja o teu nome. E nós vamos ver um pouquinho mais do versículo 10. Nós vamos ficar hoje só no 9 e no 10. O 10 diz assim, venha o teu reino. O reino. Esse cristianismo tão maravilhoso, né? Que foi Cristo que trouxe, na realidade ele é um reino. O próprio João Batista, quando começou a pregar, ele dizia assim, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo.
E estava bem próximo mesmo. João Batista estava ali preparando o caminho para o Senhor. Aí passou pouco tempo, pouquíssimo tempo, Jesus foi lá até João para se batizar também. E João até falou, olha, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus, naquela humildade dele, né, falou, não, deixa isso para lá, mas me batiza. E aí João batizou Jesus. E Jesus foi cheio do Espírito Santo, e aquela coisa bonita. Foi ao deserto, lá ele foi tentado pelo diabo, mas ele venceu em nome desse Deus Todo-Poderoso que estava com ele. E Jesus sai do deserto e começa a pregar. E o que Jesus prega? Arrependei-vos, porque o reino de Deus já está entre vós. Por que Jesus já dizia, o reino de Deus está entre vós? Porque o reino de Deus já era o próprio Jesus ali, a pessoa de Jesus já representando o reino dos céus que já tinha chegado. Então, o evangelho, ele traz um evangelho do reino dos céus, o reino de Deus. Jesus sempre bateu nessa tecla do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? O reino de Deus. Então, a igreja de Jesus Cristo, você, meu irmão, você, minha irmã, você que faz parte da igreja de Jesus Cristo, na realidade você pertence ao reino dos céus, ao reino de Cristo Jesus. Que maravilha, hein? Então, venha o teu reino. Quando você convida o reino, você está convidando o próprio Jesus. Sempre que você diz, venha o teu reino, venha Cristo. Venha, Senhor Jesus, estar sempre na minha vida. Você, nós vamos estar sempre sobre o domínio de Jesus Cristo, porque Ele é o rei desse reino. Ele é aquele que lidera esse reino. Ele é o cabeça desse reino que a gente conhece também por igreja. É o reino de Deus. Amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do Pai tem que ser feita aqui na terra, do mesmo jeitinho que ela é feita lá no céu. É igual. Aqui na terra, o procedimento aqui desse reino é parecido lá com os céus. Os céus governam a terra. O comando vem de cima. O menor que somos nós devemos estar submisso ao maior, que é o nosso Deus. Então, a vontade de Deus prevaleça. Seja feita a vontade de Deus. Lembra de Jesus? Sempre ele dizia assim, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sempre dizia que a vontade de Deus era superior à sua própria vontade. Já era um exemplo para mim, para você, para cada um de nós, estarmos submissos à vontade de Deus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Nós vamos ficar por aqui. Aprendemos hoje que nós devemos nos dirigir ao Pai, a Deus, como Pai mesmo. Porque nós somos filhos de Deus. O Pai que está nos céus, que o nome dele é um nome santo, e que nós devemos estar nesse reino, que é o reino de Cristo Jesus, e que devemos estar sempre debaixo, submisso à vontade de Deus. Amém? Então, graças a Deus por isso. É desse jeito, meu irmão. E nós vamos continuar clamando, orando, suplicando a Deus, relembrando aí a todos que esse mês continua a oração pela madrugada, durante o dia. Escolha um dia. E quando você entrar na presença de Deus, diga, Pai, chega na presença dele como filho, como filha. E a palavra ainda diz que somos filhos amados. O Pai nos ama. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, também nos ama. O Espírito Santo, que é o nosso amigo, que está aí para nos ajudar, também nos ama. Então vamos estar clamando,
falando com o pai, aquele pedido de filho para pai, de pai para filho, que vai ser muito mais gostoso e vai ser maravilhoso. Desabafa com seu pai, conversa com seu pai, fala com ele. Põe para fora aquilo que você tem aí com seu pai, esse pai tão maravilhoso, que é o nosso Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um e vamos continuar em oração ao nosso Pai Celeste, que está nos céus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.